E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Tobirama Imperador, e esse é o meu primeiro vídeo de teoria de animes, espero que gostem. A história será sobre o que teria acontecido se os humanos de Dragon Ball fossem uma raça guerreira. Sei que talvez outros canais já tenham feito sobre essa história, porém não é de importância, pois essa teoria é pública, e eu farei ela do meu jeito. E bem, sem muita enrolação, se puder pessoal, deixa o like e se inscreve no canal. Então vamos começar essa bagaça. A nossa fantástica história começa no universo 7, um dos 12 universos criados por Zeno-sama. E assim como os demais, ele tem uma infinidade de planetas, estrelas e galáxias. Mas vamos nos centrar agora na galáxia do norte, mais especificamente no planeta Terra, também conhecido como planeta Água ou planeta Azul, pela sua quantidade elevada de água. A Terra é um dos 8 planetas que compõem o Sistema Solar, sendo o terceiro mais próximo do Sol, entre Vênus e Marte, localizado na Via Láctea. A história está se passando cerca de 1000 anos atrás, onde nesses momentos a Terra estava por passar por um grande perigo. Sendo o responsável disso, ninguém mais e ninguém menos do que Piccolo Daimao, que se autodenominava Rei Demônio, um ser repleto de maldade que tinha como objetivo dominar o mundo e aterrorizar as pessoas. Piccolo Daimao havia criado caos e pandemônio na Terra, junto dos seus filhos Namecos e Gens mutantes, causando uma grande destruição por todas as partes. E depois de um tempo, a humanidade já harta disso, para dar um basta em toda essa carnificina sem sentido, se formou um grande exército de humanos, de cerca de 32.000 guerreiros, os quais aparecem no campo de batalha, dispostos a enfrentar aqueles seres, que eram um perigo para a humanidade. Mesmo estando em menor número, Piccolo e seus filhos não ficaram com medo, muito pelo contrário, estavam confiantes, pois acreditavam que todos os seres humanos eram fracos e covardes. Não importava a quantidade deles, o resultado seria o mesmo, eles os esmagariam como insetos. Tendo Piccolo um poder de 260, e os seus filhos entre 105 a 132 de poder de luta. E logo, sem pensar duas vezes, os Namecos e Gens mutantes, que eram cerca de uns 400, atacam o grande exército de humanos, onde os terráqueos igualmente os contra-atacam de volta. Porém o que os demônios não sabiam, é que os humanos aqui eram muito mais poderosos do que pensavam, tendo cada guerreiro um poder dos mais fracos de 180 aos mais fortes de 300. Então, sendo assim, a batalha dá início, onde os humanos têm a completa vantagem sobre os Namecos e Gens em todo momento, tanto em número como em poder, indo exterminando os demônios mutantes um a um, até ter aniquilado todos, depois de algumas horas de batalha. Ficando como um único sobrevivente naquele momento, Piccolo, que estava mais do que surpreso e chocado com o poder dos humanos, pois eles não eram o que ele esperava que fossem. E depois disso, aconteceria uma comemoração pela derrota do Rei Piccolo e seus demônios. Os civis estavam muito felizes que finalmente estavam livres daqueles monstros. Todos os soldados que lutaram nessa grande batalha foram considerados guerreiros lendários, ficando marcados na história. E então, depois disso, ocorreria um juízo, para decidir o destino de Piccolo pelos seus crimes contra a humanidade, pois após sua derrota ele foi capturado pelos soldados. Onde depois de várias discussões entre eles, os humanos, por serem uma raça muito benevolente, decidem deixar Piccolo continuar com vida, sobre a condição que ele jamais voltasse a causar destruição na Terra, senão ele seria exterminado. Mesmo ele sendo um potencial perigo, os homens ingenuamente não acreditaram que ele pudesse fazer muito, agora sem o seu exército. Piccolo, muito humilhado, sem outra opção, aceita as condições deles, de não voltar a fazer atrocidades na Terra, em seguida afastando-se de toda a civilização, se isolando numas montanhas longe de tudo, e vivendo dentro de uma caverna. Onde ele, com muito ódio e rancor contra a humanidade, por ter sofrido tamanha humilhação, começa a fazer um intenso treinamento, não fazendo nada além de treinar para que algum dia ele possa ter a sua vingança e o controle absoluto da Terra. Passariam em torno de 500 anos, onde a Terra ficou durante todo esse tempo no período de paz, sem nenhum tipo de conflito. Os seres humanos acabaram conseguindo evoluir ainda mais, tanto em força como em avanços tecnológicos, pois nem todos eram fanáticos por lutas e se dedicavam a outras coisas.
onde muitos humanos desenvolveram vários estilos de luta de artes marciais. Contudo e entretanto, eram muito poucos os que tinham um real controle do que. Cabe recalcar que a Terra aqui seria uma república, onde o presidente ou líder que governaria o mundo seria decidido através de várias batalhas entre guerreiros em um torneio de artes marciais, onde o vencedor seria declarado o novo líder da Terra. Claro, caso essa pessoa fizesse uma má governância ou abusasse desse poder de igual forma, seria destituído do seu cargo. Em um certo dojo de artes marciais, se encontrava um velho homem, conhecido como Mutaito, que atualmente era a pessoa mais forte do mundo, tendo a incrível quantidade de poder de 3.400. Sendo também a pessoa com maior controle sobre o que, pois havia se dedicado muito mais além de só treinar o seu físico, em aprender a controlar o seu poder interior, onde ele havia aberto o seu dojo para difundir a sua arte marcial a outros humanos com grandes poderes, onde a maioria dos seus discípulos teriam de 100 a 300 unidades. Certo dia, dois jovens conhecidos como Roshi e Tsuru iniciaram o seu treinamento no dojo. Esses dois rivais teriam um prometedor potencial que chama a atenção de Mutaito, pois os jovens possuíam um poder de 250 cada um, e logo rapidamente aumentam esse nível de poder, graças às ensinanças do controle do Ki e do Kenpo de Mutaito. Passam mais alguns anos, onde o Rei Piccolo finalmente já havia terminado seu intenso treinamento, acreditando que agora já não havia ninguém no seu nível, pois alcançou um enorme poder, sabendo que agora era muito mais forte do que aqueles que o haviam derrotado no passado. Ele continua vivendo durante todo esse tempo graças a consumir a erva do paraíso, que o permite viver por mais de 1000 anos. Para sua sorte, aparentemente na caverna onde estava vivendo essa erva, brotava. E para ter certeza absoluta da sua vitória, ele havia criado um novo exército de filhos, muito maior e mais poderoso que o anterior, tendo cada um dos seus poderes entre 400 e 500, sendo cerca de 3.000 Namekusei-jins mutantes. E Piccolo, após treinar incansavelmente durante todos esses anos, conseguiu o poder de 800. E então, com esses poderes e o seu novo exército, Piccolo marcha até onde estavam as cidades e junto dos seus filhos, começa a causar destruição na terra. E isso não demora para chamar a atenção do exército, que tenta deter Piccolo e os seus monstros, porém seria inútil, já que o poder do inimigo estava muito acima de todos eles. Suas armas seriam ineficazes nesse tipo de batalha, e mesmo os artistas marciais mais fortes com poderes de 200 a 300, que tentaram ajudar, seriam facilmente derrotados. E quando tudo parecia estar perdido, novamente um grupo de humanos aparece para impedir Piccolo, sendo no caso Mutaito e seus discípulos, que seriam cerca de 500 homens. Mutaito já havia sentido de antemão o poder maligno que desprendia Piccolo e seus filhos, assim que veio o mais rápido possível junto dos seus alunos. Mutaito ainda continuava com seu poder de 3.400, já que durante esses anos que passaram se dedicou unicamente em treinar seus discípulos, que agora cada um contava com poderes entre 700 e 900 de poder. E os seus dois atualmente mais poderosos discípulos, que seriam Roshi e Tsuru, têm entre 1.200 e 1.190. É então uma feroz batalha entre Mutaito e seus discípulos contra Piccolo e seus filhos começa. No princípio, os demônios estariam confiantes no seu grande número de indivíduos em seu poder, porém lentamente essa confiança iria desaparecendo conforme a luta seguia, onde Mutaito e seus discípulos lentamente estavam exterminando todos os demônios, não dando nenhuma chance de escapatória. Assim os Namekusei-jins estariam na pior. E nessa ocasião, pelo fato de Roshi e Tsuru serem os prodígios maiores nos combates, e terem perfeccionado o controle do Ki com seu mestre Mutaito, já teriam desenvolvido as suas técnicas chaves. Sendo o Don-Don-Da por parte de Tsuru, e o grande Kamehameha pelo lado de Roshi, com essas poderosas técnicas de Ki, os artistas marciais conseguiram derrotar a maioria dos demônios mutantes. E Piccolo, vendo isso, ficaria com muita raiva, pois novamente estavam sendo derrotados pelos humanos. Isso era inaceitável para ele. Todo seu plano não poderia ser destruído tão facilmente. E após pensar um pouco, ele finalmente tem uma ideia que poderia lhe dar a vitória nessa batalha.
Então o malvado Piccolo grita aos seus filhos que ainda restavam: venham até mim, meus filhos, todos que podem me ouvir, venham até mim, para que assim possamos fazer a fusão, e então eu poderei aniquilar essas escórias humanas que ousam se intrometer no meu caminho. Termina a dizer o malvado ser na língua dos Namekusejins, para que os humanos não pudessem entender o que ele iria fazer. Onde seus filhos de imediato obedecem a ordem e vão até onde está seu pai, o qual levanta as suas mãos, fazendo rapidamente o processo de fusão, sendo visto por todos que não compreendiam o que aqueles seres estavam fazendo. Porém, logo de um resplendor, no local agora se via apenas Piccolo Daimao, deixando ainda mais confusos aos presentes. Porém, sua confusão durou pouco, pois logo a surpresa se converteu em choque ao sentirem o monstruoso poder que agora possuía Piccolo, um poder nunca antes visto nesse mundo. A parte maligna de Kami-sama havia alcançado a incrível quantidade de 5.000 unidades. Então, com esse inigualável poder, Piccolo ataca Mutaito e seus discípulos, começando uma grande luta com eles, ou melhor dito, um massacre, já que um Namekuseidin estaria aniquilando os humanos. E após algumas horas de luta, no campo de batalha, teriam sobrado apenas Mutaito, Kami e Tsuru, onde ambos os rivais agora se encontravam perto da morte, estando muito feridos. Eles já teriam perdido as esperanças de vencer esse monstro maldito. Piccolo lentamente se aproxima, dizendo que essa luta já está ficando entediante. É como ele é um ser misericordioso, ele dará logo fim à vida deles. Porém, antes que o maligno ser pudesse acabar com os dois discípulos, Mutaito intervém para salvá-los, lançando vários ataques de ki no chão, assim levantando uma cortina de fumaça como distração para escapar com seus alunos, ao ver que seu poder não se comparava ao de Piccolo, fugindo para um lugar onde aquele demônio não os encontrasse. Após isso, passam alguns meses, onde Roshi e Tsuru se recuperam lentamente ao não terem conhecimento ainda das sementes dos deuses. Onde também durante esses meses, Mutaito passou treinando duramente para dominar uma nova técnica definitiva, e com isso poderia derrotar Piccolo. E antes de ir enfrentar o malvado Piccolo, com um poderoso golpe deixaria inconsciente aos seus discípulos, pois caso seu plano falhasse, os dois seriam a última esperança da Terra. E então, sem mais, o mestre de artes marciais vai até onde estava o rei demônio Piccolo, o qual nesses momentos estava governando o mundo. Durante esse tempo que passou, havia feito incontáveis atrocidades, pois ele adorava ver sangue, por isso passava os seus dias sacrificando pessoas. Infelizmente, os seres humanos não podiam fazer nada a respeito, pois ninguém tinha um poder ou a coragem suficiente para enfrentá-lo, até aquele dia. Ao Mutaito chegar imediatamente, Piccolo foi até ele, pois havia sentido seu poder se aproximando, onde o mestre diz: Piccolo, até aqui chegou o teu reino de terror. Ah é, e quem vai me impedir? Você, não me faça rir. Ao terminar de dizer isso, ambos os guerreiros começam um lendário combate, que estaria muito igualado entre os dois, graças à sabedoria e experiência em combate de Mutaito, sabendo usar o Sansoken e também as técnicas dos seus discípulos, que depois de ver como faziam não foi difícil aprender. Depois de vários minutos de batalha, o rei Piccolo finalmente deixa de brincar, atacando ferozmente a Mutaito, o deixando bastante ferido, e logo Piccolo diz: Ah, o que foi, velho? Não iria me derrotar e destruir o meu reinado? Parece que no final eram apenas palavras. Você será lembrado apenas como mais um tolo que ousou se levantar contra mim. Eu vou dizer apenas uma vez, é melhor se render. Não vou permitir que você continue fazendo o que quer com a terra. Ah, é melhor ter cuidado com as palavras, Mutaito, elas podem ser as suas últimas. E então, Mutaito, vendo que realmente já não viu outra alternativa, resolve utilizar a técnica que desenvolveu especificamente para esse momento. Quando Piccolo estava para dar o golpe final, Mutaito joga um recipiente no chão, o qual tinha uma espécie de selo. Então, sem pensar duas vezes, ele grita: Mafubaa! Onde nessa ocasião, ao ser mais forte e resistente pelos seus genes de guerreiros, o mestre Mutaito teria um maior domínio da técnica, assim conseguindo selar com eficiência Piccolo, que apenas pode mal dizer impotente, enquanto era preso no recipiente.
Porém, mesmo assim, a técnica ao ser executada contra um inimigo muito mais poderoso, causaria um dano severo ao usuário, e por conta disso Mutaito cairia no chão à beira da morte, após ter conseguido vencer com êxito a ameaça. E nesse momento, Roshi e Tsurugi já haviam despertado da inconsciência, chegam no lugar onde foi o campo de batalha, ao terem sentido como a energia do seu mestre havia baixado enormemente, e ao encontrá-lo, de imediato vão ao seu auxílio. Mutaito ao vê-los, com dificuldade fala que está muito orgulhoso deles, dos poderosos guerreiros que se tornaram. Ele não poderia pedir melhores discípulos, e tem certeza que conseguirão grandes coisas no futuro, mesmo que agora não se deem bem um com o outro, e cura algum dia caso apareça um mal maior novamente. Ele espera que eles deixem suas diferenças de lado para unirem forças. Ele implora para que eles continuem protegendo esse mundo, pelo qual tanto lutou. Onde ambos os discípulos entre lágrimas, diriam que assim será, e que eles protegeram esse mundo, custasse o que custasse, dariam tudo de si, e que agora ele já pode descansar. Grande mestre Mutaito. Assim, com um sorriso, morreria o lendário mestre de artes marciais Mutaito, sendo reconhecido por todos como o salvador do mundo, e um exemplo a seguir para todos os artistas marciais, e assim a Terra voltaria a ter paz. E após dar um digno enterro ao seu mestre, Roshi e Tsurugi jogam o recipiente onde estava preso Piccolo nas profundezas do oceano, para que ele jamais possa se libertar, e para que ninguém possa encontrá-lo. Logo os dois guerreiros decidem cada um seguir o seu próprio caminho pelo mundo, se separando para não se ver até que o destino quisesse. Tsurugi no fim das contas acabaria seguindo o caminho do mal, eventualmente abriria sua própria academia de artes marciais, onde o seu irmão mais novo Tao Pai Pai seria um dos seus melhores alunos, o qual alguns anos à frente viria a se tornar o maior assassino da Terra. Já Roshi se dedica treinando todos os dias intensamente, para se tornar o homem mais forte do mundo, em poder proteger a Terra caso apareçam inimigos semelhantes a Piccolo. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se puder deixa o like e se inscreve no canal, e até a próxima parte que logo estarei trazendo. Sayonara.